Doutora juíza Ana Carolina, uma pergunta que também não quer calar. Eu vou fazer um pedido, mas eu não estou na pessoa do juiz, da senhora que vai decidir, né? Eu me lembro que lá no passado o juiz reclamava, no começo do comitê, que não tinha informação nenhuma do médico. O médico simplesmente dizia que tem que fazer aquilo e aquilo tem que ser urgente e tem que fazer, né? E ele não tinha nenhuma noção e dizia: o que eu faço? Ele consultava um amigo médico que não era da especialidade do pedido, né? A que ponto que eu posso judicializar porque eu acho uma necessidade? O que abrange a judicialização na área da saúde, né? E como é que o juiz interpreta o que eu estou dizendo, né? Eu sei que ele tem poder de pedir para A, para B ou para C, mas como é que é essa visão? Eu fiz um pedido para a senhora e a senhora, como é que vai agir? E o que eu posso pedir, né, para o meu paciente, que eu acho que deve dar, né? Mas eu não tenho a noção que a saúde é uma amplidão bastante acentuada. Em primeiro lugar, doutor Sobani, se a gente for pensar em termos de sistema único de saúde, nós vamos usar uma determinada jurisprudência que vai balizar o juiz na hora que vai balizar as decisões do juiz na hora do julgamento, e para a saúde suplementar a gente tem outros requisitos, tá? E, às vezes os requisitos são os mesmos, tanto para a saúde pública como para a saúde suplementar, mas é importante que a gente deixe os médicos avisados do que a gente tem podido deferir hoje, de acordo com o que nos autoriza os tribunais superiores, alguns julgados que a gente tem que obedecer, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos falar agora em Sistema Único de Saúde, né? A primeira coisa o primeiro requisito que precisa ser atendido para que a gente possa deferir algo fora do SUS, tá? Dentro do SUS é outra coisa. E tudo que está dentro do SUS, se aquela prescrição tiver dentro dos protocolos clínicos e das situações clínicas previstas para um determinado tratamento, ele tem que ser deferido. Vamos supor, tem um tratamento que já está dentro do SUS, que não está sendo fornecido, tá? Se a situação clínica do paciente for exatamente aquela para a qual a tecnologia foi incorporada, o deferimento é automático, certo, doutor Sobani? Mas vamos pensar então agora em algo fora do Sistema Único de Saúde. A primeira coisa é que aquele paciente já tem que ter esgotado tudo que está dentro do SUS para pedir algo que está fora do SUS, tá? A gente chama de esgotamento das alternativas terapêuticas e a imprescindibilidade daquele tratamento. Ou seja, aquele tratamento é absolutamente imprescindível para aquela pessoa. Um segundo requisito para o deferimento de um pedido de saúde do que está fora do SUS a gente chama de hipossuficiência econômica de quem está pedindo. O SUS é universal, porém, para aquilo que está dentro dele, porque já está incorporado. Quando alguém pleiteia algo que está fora do SUS, o que os tribunais entendem? E já faz bastante tempo que eles têm entendido isso. Eles entendem que só pode pedir o que está fora do SUS quem não tem condições de arcar com aquilo. Aí o SUS, digamos, deixa de ser universal, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma renda, né, de 10 mil reais mensais, e eu estou pedindo um medicamento que custa 20 reais mensais, fora do SUS. Esse medicamento não vai poder ser deferido para mim. Vamos supor que eu ganhe 10 mil reais e esteja pleiteando um tratamento de 200 mil reais mensais, e pode acontecer isso. Aí eu já passo a ser hipossuficiente para esse pedido de maior valor, tá? Então, nós temos aí o esgotamento das alternativas terapêuticas, imprescindibilidade do tratamento, hipossuficiência econômica, e agora, como eu falei até numa das outras perguntas, né, a gente precisa ter evidências científicas de alto nível, e o julgado, né, esse julgado do tema 1234 do Supremo Tribunal Federal e do tema 6 do Supremo Tribunal Federal estabelece que evidências científicas de alto nível tem que ser ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. E depois eu quero perguntar para o doutor Marcelo Stegani se qualquer revisão sistemática e qualquer ensaio clínico randomizado tem alto nível de evidência científica. Mas, então, esse pedido tem que ter
esse pedido de tratamento tem que ter eficácia científica comprovada por meio de estudos de alto nível, tá? Tem um outro requisito também, específico para medicamentos, tá? E medicamentos que já tenham sido analisados pela Conitec e tenham sido rechaçados pela Conitec, que também foi o Supremo Tribunal Federal que fixou no ano passado. Agora, a partir desse julgamento, quando um medicamento, não estou falando em procedimento, nem em insumo, nem em outro tipo de tecnologia, quando o medicamento já tiver sido analisado pela Conitec e a Conitec já tiver recomendado a sua não incorporação, o juiz, a parte, em primeiro lugar a parte, quando vem pedir aquele medicamento que já foi analisado e rechaçado pela Conitec, vai ter que apontar o erro da Conitec na decisão. Isso não havia nada expresso nesse sentido anteriormente, mas a gente poderia inferir isso de alguns princípios do direito administrativo, mas agora ficou bem claro que a parte tem que apontar. A Conitec errou porque ou usou uma evidência científica defasada, ou porque considerou um ganho terapêutico errado, ou porque viu o custo errado, o preço errado do tratamento. E o juiz, se for deferir aquele medicamento que já foi analisado pela Conitec, se ele for deferir esse pedido, ele vai ter que enfrentar esse relatório da Conitec e vai ter que dizer, de fato a Conitec errou, por causa disso, disso e daquilo. E aí a gente vai, nós juízes, a parte vai ter o ônus de apontar na petição inicial que houve o erro, o NAT vai ter que ajudar o juiz a diagnosticar esse erro, e aí eu juíza vou ter que dizer, de fato houve erro ou não houve erro, né? E se houve erro, então eu defiro esse medicamento. E se não houve erro, eu indefiro esse medicamento. Então é basicamente isso, doutor Sobani. Perfeito. Obrigado.